seja o nome do Eterno. Quando nós, pela manhã, fizemos a leitura dos pontos ao qual o Eterno tem colocado em nossas vidas, em nosso coração, e nós concluímos citando 1 Reis capítulo 18, no verso 21, quando o profeta Elias exige do povo uma definição. Quando Elias chega ao todo o povo e diz: até quando mancareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Elohim, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo não respondeu nada, porque provavelmente não havia resposta, não havia definição ao qual Elohim que eles queriam seguir. Todo o processo nós conhecemos ali, quando eles vão enfrentar o sacerdote ali de Baal, o sacerdote de Baal junto ali com o profeta Elias. Números capítulo 11, nós vamos, daqui a pouco, nós vamos ver ali o declínio dessa porção, no sentido do declínio humano, do homem. Moisés vai enfrentar aqui 3 grandes problemas, iniciando com 2 murmurações. São problemas internos, mas de toda uma comunidade. Depois, no capítulo 12, quando encerra ali a porção, ele vai enfrentar um problema familiar dentro da sua própria casa. A tribo de Levi é uma tribo que você pode considerar como uma tribo privilegiada, né? Apesar de você e eu entendemos que eles não têm herança física, né? Garantida uma herança física, mas ele tem uma herança que almeja, que todo homem almeja, todo servo de Adonai almeja, que é estar na presença de Adonai, trabalhar para Adonai. Em Números, logo no início, Adonai apresenta a tribo de Levi, essa família grande de Levi, e incumbe a eles a responsabilidade de todo o cuidado do mexicano, do tabernáculo ali no deserto, desde da estrutura física, dos seus pilares, das suas colunas, de todo o ornamento que está ao redor do mexicano, do tabernáculo, as cortinas também, todo o ornamento da cortina e todo o instrumento interno que é trabalhado ali dentro do tabernáculo. Então, a tribo de Levi, ela, em 3 famílias, vai se dividir ali em toda essa obrigação junto ao tabernáculo. Então, mesmo que eles não tenham uma herança física, eles têm muito trabalho para manter a herança espiritual junto com Adonai. No capítulo 1 de Números, no verso 50, ele já define Adonai com Moisés essa questão. Ele fala bem assim, no capítulo 1 de Números, no verso 50, ele fala bem assim: estabelece os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, verso 50, sobre todos os seus utensílios, sobre tudo que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e se acamparão em redor dele. Então eles têm uma incumbência aí que a gente pode chamar de privilégio, porque se você for lá no capítulo 3 ainda de Números, você vai ver que eles vão trabalhar a favor de toda uma comunidade. Então o trabalho dos levitas ali não era simplesmente para si, para a família de Levi ou para a tribo de A ou B, mas para toda uma comunidade. Por isso que eu estou falando que você vai observar que é um privilégio, ou a tribo de Levi, há um privilégio no meio deles. Capítulo 3, no verso 7 ali, diz assim, 3 de Números, verso 7. Cumprirão eles os seus deveres e de todo o povo. Então ele vai trabalhar para eles e para todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Por isso que a gente costuma sempre falar, né? O trabalho é grande para poucos. Esse pouco trabalha para todos. Não é porque todos não querem, é porque nem todos são capacitados ou disponíveis para o serviço. Então, por isso que alguns fazem para muitos. É exatamente por causa disso, porque nem todos conseguem estar presente no momento de serviço. Ele fala assim: terão cuidado de todos os utensílios, verso 8,
da tenda da congregação. Cumprirão as obrigações dos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. A tribo de Levi, ela vai dar acesso a todas as outras tribos ao local de santidade, ao local onde o homem vai lá levar as suas ofertas e os seus holocaustos. Então é considerado um privilégio trabalhar ali junto com os Levi. Eles vão acampar ao redor do tabernáculo. Por quê? Porque eles precisam estar atentos e serem hábeis. Quando a coluna de nuvem começar a andar, eles precisam ser hábeis para desmontar o tabernáculo e seguir. E quando a coluna também parar, ou a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, quando ela parar, eles também têm que ser hábeis para parar e desmontar todo ali o tabernáculo. E se a gente observar ali nos detalhes da Torá, você vai ver que tem período que eles ficam um mês, ou eles acampam um dia e tem que sair no outro, ou ficam um ano, enfim. É o período de tempo que eles precisam ficar sempre atentos com o mover da nuvem. E você sabe que a gente faz um comparativo desse mover da nuvem. Hoje, para nós, é o mover do Espírito. Nós precisamos ficar atentos ao mover do Espírito com todo o acontecimento que acontece ao redor de nós, para que nós possamos entender para qual direção o Eterno tem dado a cada um de nós, ou a esta comunidade, ou a esta congregação. Então, ter acesso às coisas do tabernáculo, aos utensílios do tabernáculo, a toda a montagem do tabernáculo, vai atrair os olhos atentos para a tribo de Levi. Então, eles precisam dar de acordo com aquilo que Adonai estabeleceu para eles. E eles precisam permanecer. Essa foi a questão que nós terminamos de manhã. Não podemos ser vacilantes. Nós precisamos permanecer firmes diante de Hashem. O salmista, quando ele canta ali no Salmo 119, no verso 112, vai lá para você acompanhar comigo. Ele vai recorrer à Torá para dizer que a Torá é o refúgio para que ele possa permanecer firme diante de Hashem. No capítulo 119, só o verso 12 até o verso 14, nós vamos fazer a leitura. O salmista vai falar para nós que ele encontra refúgio na Torá, em Adonai, para se manter firme. E é isso que Bela Roterra vem ensinando para nós, desde o momento em que ele vai apresentar a menorá para nós. Diz assim no capítulo 119, verso 112: Inclina o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Isso é permanecer, está vendo? Odeio a duplicidade, mas amo a tua Torá. Ele diz assim no verso 114: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Então ele se guarda, ele se protege, para que não haja vacilo para ele. Ele diz assim: verso 112, dediquei-o a guardar com perfeição teus estatutos, agora e para todos sempre, à risca. Em outras versões fala assim que ele vai seguir a Torá à risca, observando todo o detalhe. É o mover do Espírito que eu e você precisamos estar atento. Ele diz assim: abomino os homens que têm o coração hesitante. Hoje serve Adonai, amanhã eu não sirvo. Pois tua Torá dedico totalmente o meu coração. És meu refúgio e o meu escudo protetor. A tua palavra deposito as minhas esperanças. Então, se nós sentirmos que nós estamos vacilando diante de Adonai, nós temos que fazer como o salmista: recorrer diante da Torá e declarar que ela sim é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque a palavra de Adonai é que vai nos libertar de todo esse andar vacilante diante dele. Paulo ensina lá para Timóteo, e ele diz assim para Timóteo, que a estabilidade do homem se encontra na Torá. Ele vai concordar com o salmista. Vai lá para você ver 2 Timóteo, no capítulo 3.
Paulo ensinando ao Timóteo aqui, no verso 10 em diante, ele fala assim, ó: tu, porém, ensinando a Timóteo a manter-se na Torá, para que ele possa estar firme e não vacilante. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições, aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Adão de todas me livrou. Então ele está falando para Timóteo assim: olha, eu tive muitas obrigações, mas também tive perseguições, mas de todas, ele falou que o Messias o livrou. Ele fala assim no verso 12: na verdade, todos que desejam viver piamente, piedosamente, viver piedosamente é aquele homem que dá graças ao único Elohim de suas vidas. Ele diz assim: é um homem piedoso, que sejam viver piamente em Elohim, em Yeshua HaMashiach, padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, e vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É aquela situação que nós comentamos pela manhã, de que você acha que está disfarçado, mas seu disfarce é só para você, para aqueles que não têm aproximação com Torá, porque se a luz da Torá está sobre você, você será revelado e o seu disfarce descoberto, porque quando você vem com o disfarce, o Espírito de Adonai já revela para você, igual fez ali com o profeta aí cego. O Espírito de Adonai já revela o disfarce, a falcatrua que o homem prepara para o outro. Tu, porém, ele diz assim, verso 14: permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, a fonte do seu aprendizado, ele está falando. E que desde a infância sabes as sagradas letras, a Torá, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela adesão que há no Mashiach e Yeshua. Toda a Torá é divinamente inspirada, ele fala, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Elohim seja perfeito, seja íntegro, perfeitamente preparado para toda boa obra. Lindo esse ensino aqui de Paulo para Timóteo, para que ele possa permanecer em tudo aquilo que ele foi ensinado. Você e eu somos ensinados diariamente, mensalmente e principalmente semanalmente com o estudo da Torá. Você e eu somos instruídos nela, puramente da Torá. Nós não temos doutrinas aqui que vai te desviar um centímetro da palavra do Eterno. Nós não temos doutrinas aqui que vai te fazer cambalear para a direita nem para a esquerda, para que você haja dúvida em você. Não. Se houver dúvida, faz como Paulo disse: olha, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender e corrigir, para instruir em justiça. Então você e eu temos tudo na mão. Nós temos duas Toratot, julgando a nós mesmos. A luz da Torá vem para julgar a cada um de nós, para que nós não venhamos nos perder e nos tornarmos como o homem dos últimos tempos, né? Gananciosos, presunçosos, ingratos, destratores, não cumpridores de contrato, infiéis, enfim, todo o conceito, tanto que em 1 Romano como aqui em Timóteo também vai falar deles. E a Haftará dessa porção é interessante que ela traz o profeta Zacarias. O profeta Zacarias vai recorrer a Menorá para ensinar. Ele vai ter uma visão aqui do candelabro, que vai simbolizar a presença de Elohim. Por quê? Para dissipar toda a confiança que o homem tem nele mesmo. Porque o homem, quando ele é seguro em si mesmo, ele investe nele mesmo. Enquanto ele tem nas suas mãos a influência, ou tem o privilégio, como a tribo de Levi tem, que precisa permanecer, se o homem
usufruir de forma indevida nesse privilégio que nós vimos, e no privilégio que ele tem de ter a Torá em suas mãos, ele tem confiança nele mesmo. Quer ver? O profeta Zacarias, vai lá para você ver o capítulo 4. Ele diz assim, que o homem não pode confiar nele mesmo, nem na sua condição física, e nem nos seus acordos, muito menos em seus relacionamentos, homem para com homem, quando há interesse envolvido. Mateus, Naum, Miqueias, Sofonias, é antes de Malaquias aí, Zacarias capítulo 4. O profeta, todo ele aqui, capítulo 2 até o capítulo 4, ele é aqui a nossa Haftará, mas vamos ali ao capítulo 4. É a quinta visão do profeta Zacarias. Olha que interessante isso aqui. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como ao homem que é despertado do seu sono. O Espírito de Adonai vai despertar o profeta Zacarias. E me perguntou, o que vês? Respondi, olha, vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso, do azeite, e outra à esquerda. Basicamente, não tem, né? Um exemplo de uma menorá que tem essas características aqui. Podia ter trago, né? Então perguntei ao anjo que falava comigo, Adão meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, esta é a palavra do Eterno a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Eterno dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então lhe trará a pedra angular, em meio das aclamações, graça, graça a ela. O anjo vai dar a explicação de que o que ele estava vendo ali era uma representação da confiança que o homem tem que ter em Adonai. Não na força do homem, porque ele fala assim, olha, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Eterno dos Exércitos. Então a confiança que aqui o homem tem que ter, não é no outro homem, não é na posição que você ocupa hoje, não é no privilégio que Adonai colocou em suas mãos, mas é no exercício de fazer acontecer aquilo que Adonai confiou para mim e para você. Por isso que o acendimento da menorá foi dado aos levitas. Essa tarefa tem esse sentido de unir, aproximar o homem com Adonai. É uma função que eu posso chamar, não sei se eu estou certo desse conceito, mas é uma posição de mediadora. Ele vai ser o mediador entre Adonai e o homem. Ele vai fazer unir o homem a Adonai. O próprio nome Levi traz esse conceito de unir. Essa mediação, se você procurar a questão da mediação nos conceitos da palavra, você vai ver que mediação é a postura que uma pessoa tem de fazer cessar toda contenda entre duas pessoas. Ele vai mediar a situação. Existe duas formas de você fazer essa mediação, ou extrajudicialmente ou judicialmente. Extrajudicial, você vai escolher uma pessoa, e essa pessoa, na comunidade geralmente, é aquele que tem certa autoridade, ou um advogado, que vai mediar um conflito. E basicamente 90% dessas questões onde há um mediador é uma questão familiar ou uma questão de trabalhista, mas a grande maioria são questões familiares que precisam de um mediador, porque você está tratando de uma família.
E essa família, ela tem essa questão que o Léo, foi você que semana passada falou, não foi? Foi a pastora, né, que ensinou. Essa questão grave, gravíssima, que você e eu temos de tentar manter uma situação familiar, porque é família. Eu não quero, a minha família não quer seguir com Adonai, mas eu insisto para manter a minha família no contexto familiar, no nome familiar. Mas aqui você vai ver que esse intermediação, você pode adiantar-se e chamar uma pessoa para mediar essa questão. Eu tenho uma contenda com a pastora, ela é minha irmã consanguínea, e eu preciso resolver essa questão. Então eu chamo esse mediador. Ele vai ouvir as duas partes e vai estabelecer uma ordenança para que esse conflito seja amenizado. A senhora quer falar alguma coisa? Sim, porque esse texto, quando ele diz não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, o espírito vem por trás, encorajando, estimulando para não desanimar, devido à quantidade de problemas que surgem nessa caminhada. Então ele vem animando, estimulando, não é? Para que a restauração, para que o retorno aconteça. Para nós, essa fala nos nossos dias é isso, para que o retorno aconteça. Então, os problemas são muitos, porque em Daniel fala que nós retornaremos, mas com grande dificuldade. Com grande dificuldade. Capítulo, acho que 9 de Daniel. Sim, foi. Grande dificuldade. Então, essa grande dificuldade é por causa da incredulidade dos últimos dias e a postura do homem tomada nos últimos dias. Ele é endeusado e o programa é fazer dele um Deus. Então, desfazer esse princípio, só o poder do Espírito. Porque nenhum ser humano tem condições disso aqui. Não tem nenhum ser humano. Porque terá que seguir a Torá para seguir avante, tem que ser estimulado pelo Espírito. O Espírito o tempo inteiro avisando. E quando a gente não consegue dar conta, ele vem e faz. Ele vem e realiza. E você fica, ó, de boca aberta. O que aconteceu? Foi ele quem fez, porque você não era capaz e nem estava na sua alçada. Nós vivemos isso aí por esses dias. Porque não havia nem capacidade não há capacidade humana e nem interferência humana nisso aí. Então é o poder do Espírito. Por isso que ele diz, não é por força nem poder, mas pelo meu Espírito. Então ele fala que o grande monte será aplainado. Como uma campina. Para Zorobabel. O homem não faz isso. Zorobabel estava com essa tarefa, né? E tinha acabado de viver o problema aqui do sumo sacerdote, que estava todo de trajes sujos. Aqui vai falar assim. Exatamente, igual Israel estava ali no capítulo 11, para Moisés. Não é isso aí, na Paraxá? No capítulo 11. E chorava como casa, como família. Isso. O Moisés ouviu isso. Então o choro era puramente carnal. Isso, Moisés não chega tinha nada no momento, ele sente isso aí, e ele sofre, que era defesa familiar apenas, porque aquilo que o Léo falou de manhã, não quer. O marido foi corrupto, né? Que foi quem de manhã? Foi o rei Jeroboão. Aí a mulher era o que? Era a mensageira dele. Para fazer cumprir a dissimulação dele. Então a mulher não pode fazer isso. Não. Por isso que ela vai ter que agir em favor de Adonai nesse momento. Aí ela rompe com a família. Há um rompimento familiar. Para fazer a vontade de Adonai, vai haver um rompimento com a família. Isso. É isso que o humano não quer enfrentar. Não quer. Porque foi ensinado que se der continuidade a essa família carnal dessa forma, vai salvar esse mundo dessa forma que ele está. Nesse ambiente familiar. Não vai salvar, não vai trazer salvação nenhuma. Não vai. Moisés e nem estimula ninguém a nada, a não ser ele põe a mão na cabeça. É melhor tomar uma posição, romper, se for necessário, terrivelmente, e andar com Adonai. E andar com Adonai. O problema é o rompimento. Totalmente perturbado. Olha lá, vai lá no 11. O capítulo 11 vai dizer que houve uma murmuração e depois houve uma outra murmuração, né? Eles lidam com dois problemas. Mas em momento nenhum isso... Números 11.
Mas em momento algum Moisés se abala com isso. A murmuração não foi motivo de abalar a estrutura de Moisés. Não foi. O que abalou a estrutura de Moisés está no verso 10 aqui, ó. Números, capítulo 11, versículo 10. Aqui mexe com a estrutura de Moisés, porque ele sabia que ele ia entrar num vespeiro, porque ele ia fazer dividir pai com filho, mãe com filho, marido com mulher. Ele sabia que o nível de esquadrinhamento da Torá aqui, aí ele fala, fui eu que concebi. Aí ele apela para dizer assim, sou eu o responsável por gerar isso aqui? Olha o que ele fala no verso 10. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, ou seja, era uma unanimidade em cada tenda a reclamação. Ou seja, viam a família encobrir o erro um do outro. Cada qual a entrada da sua tenda. Ou seja, a entrada da tenda é o ponto de julgamento. Quando você vem pedir juízo de Adonai, você vai para a porta. Então as famílias estavam unidas encobrindo a questão. Aí, quando Moisés olha, o texto vai dizer, a ira do Eterno se acende, por causa da unidade familiar, desse núcleo aí, e Moisés se perturba muito. Isso, essa perturbação de Moisés é porque ele contempla o tamanho do problema. Ele olha e fala assim, meu pai, mulher cobrindo marido, marido cobrindo mulher, o Éden de volta na frente dos meus olhos. Ele olha o Éden na frente dos olhos dele, porque o final da história foi que a serpente nos enganou, né? Então, assim, Moisés, quando ele se perturba muito aqui, o texto no capítulo 12 vai entrar num problema de ruptura íntima da família de Moisés. Porque ali ele começa a ver, bom, eu estou perturbado. O primeiro sinal da perturbação é Moisés e Miriam se levantando contra ele. Sim, mas o que eu estou querendo dizer assim, pastora, é que a Torá vai dizer assim, que a perturbação dele vem explícita no capítulo 12, porque vê o sumo sacerdote Arão, seu irmão mais velho, vê Miriam, a profetisa, sua irmã mais velha, rompendo com ele por causa de um problema familiar besta, uma mulher etíope. Que eles deviam olhar e falar assim, que bom que tem alguém para arrumar a tenda de Moisés, porque Moisés tem coisa mais séria para fazer. Não, mas a ruptura aconteceu ali. Moisés teve que se posicionar contrário ao irmão mais velho e à irmã mais velha para defender uma causa justa. Qual era a causa justa? A legitimidade de ser o profeta de Israel. Porque ali o que estava em jogo é somente Moisés profetizou. O problema era no núcleo familiar de profetas. Eram 3 ali, né? Um sumo sacerdote, Moisés e uma profetisa. A confusão rodou em cima de quê? De uma mulher. O problema era a mulher? Não era a mulher, gente. Ela não tem nem nome. Não dá nem nome ao problema. Então significa que a mulher ali, respeitosamente eu digo, era desprezível. O problema não era a mulher. O problema era o que estava por trás daquilo ali. Tanto é que você vai ver que no capítulo 11, Moisés chama 70 para profetizar. 2 não se apresentam, mas profetizam dentro do arraial. O criado dentro da casa dele, Josué, corre e fala, Moisés, proíbe-os, defendendo o âmbito da vida de Moisés. Moisés fala, quem dera se todo o povo fosse profeta. Moisés não entra nessa defesa de um núcleo, de uma patota, de uma questão assim, eu sou Moisés. Ele não dá forças à imaturidade de Josué para isso, porque a família em questão era muito maior. Ele tinha que olhar pelo benefício do povo. Então ele ia olhar para uma questão de vaidade, estão profetizando no meu lugar lá no arraial. Não, quem dera se todo o povo fosse tomado pelo Espírito e profetizasse. É esse núcleo familiar aqui, ó, que Moisés expõe. Porque quando ele recua na questão de Josué, ele está olhando para o bem-estar geral. Estão profetizando. Não interessa se é eudade, se é medade. Se o Espírito de Elohim se tomou e fez eles profetizar, amém. É família, está sendo beneficiado. Mas aí quando chega num núcleo familiar, expõe um problema que estava ali escondido ali, ó. Moisés gerou problemas por ser o mais novo com os 2 irmãos mais velhos. A autenticidade do relacionamento de Moisés estava em outro patamar comparado com o patamar de Arão e de Miriam.
Aí o que ele fala? Não estaria Miriam exclusa se tivesse cuspido em sua face? Aí tem que expor ela leprosa 7 dias lá, escondida lá, porque a situação para o lado dela não ficou boa, porque o núcleo familiar foi abalado. Então aqui a Torá diz uma questão muito séria. Quando tem uma ruptura no núcleo familiar e um é por Adonai e o outro é contra, o que ficou contra, se não se isolar na regra da lepra, não é inserido de novo dentro do arraial. Ponto. Paraxá Metzora. 7 mais 7 mais 7, quantos precisar. Aqui, ó, Léo, tanto que o Salmo da Paraxá, 68. Ele vai falar, no versículos... Salmo 68. Salmo 68, no versículo 6, ele vai ver que quando estoura isso aí no meio da família e alguém toma o lado de Adonai e rompe com a família, se for necessário rompe, ele se torna o quê? Solitário. Uhum. Ele se torna solitário, sem família. Olha o que o salmista vai falar aqui no verso 6. Elohim faz que o solitário vive em família. Ué, ele não tinha casa? Que loucura isso, né? É engraçado isso aqui, né? É porque ele sabe que a tomada de posição vai fazer você ficar só. Porque eles vão te abandonar, aquele amor que eles proclamam ter, esquece. Declara o amor ao Deus único para você ver, e obediência à Torá, o que vai dar? Por menos eles abandonam. Né? Muito menos. Essa é a questão da falta de estabilidade que nós temos. Instabilidade. Que nós precisamos ficar firmes na Torá para que quando chegar esta posição aqui, que Moisés chegou, eu ia até fazer a leitura porque ele começa com 2 problemas a nível comunitário. A tribo de Levi ela é responsável pela comunidade. E chega para ele 2 assuntos aqui, de assuntos comunitários. O primeiro não tem tanta ênfase, tanto é que é o versículo de 2 a 3 ali, o povo vai reclamar de algo. Deve ser assim, eu estou cansado porque andei demais, eu estou cansado porque o sol está quente. É esse tipo de reclamação, ele não vai dar importância. Mas quando entra no segundo, que ele entra na questão que o Leonardo falou, aí ele vai começar a pensar. Por quê? Porque eles vão falar de desejos. Aí o que está intrínseco no coração deles. Eles têm desejo de carne aqui. E eles vão desprezar o pão dado por Adonai. Como? Isso era unanimidade familiar. Não teve ninguém, né? Se levantou. Ninguém, quiseram comer carne. Isso. Todo mundo concordou. Não houve problema, mas ele sentiu. Por isso que ele vai lá no verso 10, ele fala isso. Olha só o verso 14 do capítulo 11. Ele diz assim: o populacho que estava no meio deles vinha ter grande desejo de outro alimento. As pessoas têm mania de olhar esse populacho ali e dizer, porque não eram judeus que estavam ali. Eram sim, né? Era uma mistura ali, mas era assim. Ele estava no meio deles, veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne para comer? Eles desejam outro alimento que não fosse Torá. Exatamente. Que não fosse Torá. É aí que Moisés vai tremer aqui nas bases, não porque Moisés, né, Léo, tem medo de que eles vão fazer, não. Mas porque era a responsabilidade deles de uma comunidade. Ele viu o tamanho do problema. Ele viu que havia um rompimento. Um rompimento. Quando você vê, nós estamos vendo algo acontecer iminente na cidade, o que é que a gente corre? Corre para diante da Torá, para que Adonai ouça o nosso clamor, para que haja uma solução para nós. É exatamente porque essa casa é responsabilidade da cidade, para a cidade. É responsável pela cidade. Não estou falando responsável de manter a cidade limpa, mas manter a cidade diante de Hashem. E nem ornamentada, que até falou que não é mais para ornamentar, mas torná-la frutífera. Frutífera. Ele está aqui, lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Eles deviam falar isso e todo mundo falou assim, é verdade, né? Concordando com a cabeça assim, é verdade. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola, dos almoços de domingo, né? Lembrando dos almoços do domingo, do churrasco do aniversário da mamãe, todo mundo junto. Se eu souber.
Não, e o plantio do Nilo era coisa... Eles tinham esse acesso, mas isso não quer dizer que eles tinham isso em abundância, que vai justificar esse desejo de não comer o pão que vem do céu. O que o capítulo 11 vai falar de forma clara, quando eles citam pontualmente os 6 elementos do Egito que eles sentiam falta, é porque eles eram abastecidos pelo Egito sem mandamento. Aqui agora eles tinham que seguir o mandamento para ser alimentados. Aí se tornou enfastioso. Porque lá eu recebia porque era escravo, mas eu tinha que ser alimentado porque eu tinha que trabalhar para alguém. Agora eu tenho que voluntariamente trabalhar para ter direito a comer. Porque você guarda mandamento. No Egito você comia sem guardar. Então o prazer de comer sem guardar mandamento foi maior do que o prazer de comer guardando mandamento. O problema todo foi aí. E ninguém se levantou dentro de casa para gritar. O problema está todo aí, que não teve um dentro do lar que levantou e falou: eu não aceito isso. Em nome do amor da família, todo mundo se calou e consentiu. É isso aí. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Nós vivemos esse problema aí, aqui, essa família aqui, recorrente. Porque eu não quero mais ter acesso ao alimento cumprindo o mandamento. Eu quero ir lá para fora, onde eu posso comer à vontade, o que eles me dão a qualquer jeito, mas eu não tenho responsabilidade em cumprir o mandamento. É essa vontade, é essa saudade aqui, ó, esse desejo nojento que o homem tem aqui, ó. Guardando o mandamento para comer. Então, até exatamente. Agora come com o mandamento. Muito bom isso, gente. Não é? Uma vez eu vi uma psicóloga falar que criança gosta de correção. E nós somos exatamente assim. Nós gostamos de estar numa norma de Adonai. Nós temos que ter esse prazer em Adonai. Em executar isso em Adonai. Olha, ele diz assim, ó, mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Tem outro versículo que fala assim: esse pão fastioso, eu não o suporto, diz o texto. O maná era como semente de coentro, a sua aparência é como obidélio. O povo espalhava para colher em moinhos e moía, com um pilão pisava, cozia em panelas, e dele fazia bolos. E o seu sabor era de bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Ele tinha uma ordenança para ser dado. Não era qualquer momento que você tinha acesso. E não tinha variedade, era só o maná. Egito, é o que eles dão, né? Você já ouviu falar assim, o que me dão? Lá no Egito era assim, o que me dão eu como. Aqui não, a escolha é escolhida por Hashem. Moisés ouviu o povo chorar por famílias. Esse texto aqui, eu já tinha grifado aqui, ó, várias vezes, porque isso aqui chamou muito a atenção. Chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Eterno se acendeu grandemente e Moisés se perturbou muito, porque havia um consenso familiar. Uma concordância familiar em rejeitar tudo que provém de Hashem. Aí ele vai, olha no verso 15. Se assim me tratas, diz Moisés, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixe ver a minha própria ruína. Porque ele estava aqui diante de uma situação que ele não poderia resolver, não tinha controle. Aí vem a intervenção de Adonai, porque não porque Moisés era um coitado, não, porque tinha que ser uma intervenção divina. Olha aqui, ele vai fazer, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eles falam bem assim no verso 18, parte B. Quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Adão nos fará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitaste ao Eterno, e está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Misericórdia.
é um sentimento de uma ingratidão. Por isso que a Torá começa com ascender de uma posição do homem e você encontra esse declínio, né? Assim, ó, como a pastora gosta de falar. Sim, ó. Descendo Em queda livre, uma derrota do próprio ser humano aqui, que preferiu voltar ao Egito do que continuar comendo pão de Adonai. Moisés ainda não se acalmou aqui, olha só. Ele fala bem assim, disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu dizes: dá-lhes carne, e comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos e ovelhas e vacas, que lhes bastasse? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhe bastem? Respondeu o Eterno a Moisés: ter-se-ia encurtado o braço do Eterno, que não vai fazer alguma coisa? É essa a nossa oração. Agora verás se a minha palavra se cumpre ou não. Amo isso aqui. Agora verás se a minha palavra se cumpre ou não. Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Adonai, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e pôs ao redor da tenda, para que a situação fosse respondida. Mas vamos mais à frente. Olha ali o verso 31. Adonai vai fornecer o alimento que eles desejavam. Então soprou um vento mandado pelo Eterno, o qual trouxe cordonizes do lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo naquele dia, toda aquela noite, e todo o dia seguinte para colher cordonizes, mas o maná é enfastioso, está vendo? E o que menos tinha, colhera 10 homens. Então as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Eterno contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrot-Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Em outra versão diz, um povo que desejou desejar. Quibrot-Tavá, o povo partiu. Depois ele vai partir onde se acamparam. Você vê Quibrot-Tavá significa o túmulo do apetite. Túmulo do apetite. É enterrado aqui o desejo carnal junto com seus estimuladores, aqueles que vão estimular toda a congregação a sentir essa fome de desejo. Famílias, né, aqui, né? Todas as famílias. Não, peraí. Vale lembrar que essa questão familiar aí, a Torá trata ela de uma forma muito séria, porque não se está se desincentivando a formar famílias. Então, antes que façam confusão com o que está sendo falado, ou que nós estamos incentivando divórcios e etc e tal, tem nada disso. Nós estamos falando de que se tiver que defender Torá e a família de sangue, a Bíblia te diz quais os caminhos e quais as consequências que isso tem. É nesse ponto que está sendo tocado, né? Aqui nós estamos falando de uma geração que tinha saído do Egito, eles tiveram filhos. O Deuteronômio, pegando todo esse fundamento do que Moisés viu no deserto, ele institui 2 Torot que não haviam ainda sido estabelecidas na geração anterior. A primeira delas: se você tiver um filho beberrão, que ao você exortá-lo e esgotar a sua forma de corrigi-lo, ele não aceita correção, leva à porta da cidade, entrega aos juízes para ser apedrejado. Então o âmbito familiar tem limite para ser preservado. Você exorta. Quando você não tem recurso mais, você entrega ele. Então a relação pai e filho está muito bem esclarecida, que tem um certo limite. Então não é a intocável família. Ou você não vai manter para poder preservar o eixo familiar. E o segundo ponto é a carta de divórcio, que lá no capítulo 24 ele vai estabelecer. Se for encontrado alguma coisa indecente, diz a Torá, você quer coisa mais indecente do que Adonai te dar um pão e você querer a comida do Egito? Você quer mais indecência do que isso daí? Aí você pode dar a carta de divórcio na mão e bota ela para andar.
Então não tem como discutir que esse eixo familiar é inquebrável, como diz Unidos para Sempre. Como é que é? É campanha da família. Passa a Páscoa cristã, entra a chamada o quê? Campanha da família, que é o foco todo, qual é o tema que as famílias vão ser ensinadas ao longo do ano. Espera aí, aqui está dizendo que se um filho aprontar e uma esposa se portar de maneira errada, esse eixo familiar ele rompe. Porque ele não pode ser maior do que o seu amor por aquele pai que te criou. O problema todo está na instância de família que a gente está sabendo olhar. Exatamente. Semana passada o pastor entrou no texto. Os familiares de sangue bateram na porta, queremos falar com você, Yeshua. Os meus, minha mãe, meus... Pai não. Minha mãe, meus irmãos são esses aqui, que ouvem e obedecem a palavra de Adonai. Ponto. Então essa história de que é inquebrável o eixo familiar, tem limite. Ele é de grande valor. Porém, quando entra-se uma escolha entre a Torá e os desejos íntimos de uma família, tem limite para sustentar isso daí. Não tem jeito. O que eu, semana passada, frisei o tempo inteiro, é que como essa questão está se tornando, tomando uma alta posição, esse eixo familiar, para o que os filósofos e escritores fazem é fazer disso aí, do homem, um Deus. Que ele tem o seu relacionamento aqui, ó, nessa posição, sem depender daqui, com homem, a família, ele vai consertar esse mundo. Você vai viver feliz, educando seu filho sozinho. Não vai, isso não vai. Isso é educação aí francesa, foi o que eu falei semana passada. É isso que estão cheias as igrejas e cheias as famílias, desse tipo de educação francesa. Foi isso que eu disse. Torá não é assim, isso que ele falou. Desde o momento que vai ferir Torá, vai abalar o eixo aí familiar, que vai quebrar as estruturas todas aí e vai desmontar alguma coisa. Eu estou lá como esposa, apanhando, e vou ficar apanhando. Sim, porque você foi educado que você tem que manter um ambiente familiar. Ué, que é isso, dentro gente? Desse princípio aí. Que é isso? Ruim demais. É isso que nós estamos falando. É isso que a Torá está dizendo. Isso. E que vai chegar um momento que vai ter que romper por causa de Torá. A filosofia... Porque o outro não vai querer, ele não vai querer viver com um Deus só. A filosofia cristã... Ele vai querer viver com 3 deuses e muito mais. Isso é a menina dos olhos da filosofia cristã. Exatamente, porque a família. Se você Famílias, vê lá, eu amo vocês. Se você for na internet, você vai conseguir achar lá, digita ali, Sagrada Família. Nossa. Você vai ver ali todo o simbolismo filosófico que eles empreendem na Sagrada Família. Ele põe a figura de um homem e uma mulher representando Deus, Maria, né? E o menino sentado, que é o Jesus, o menino, né? Então, esse é o quadro, e eles põem bandeira, camiseta, eles vendem isso aí, fazendo a promoção de uma Sagrada Família. É uma família poderosa aí, de quadrinho, de desenho animado. Chegou isso em Jerusalém. Esse negócio desenfreado chegou em Jerusalém. Chegou, defende a sustentação do casamento até o fim. Porque essa abominação, dentro da vida judaica tradicional, tem 2 vertentes. A escola de Hillel, que sustenta o divórcio quando há critérios para se divorciar, fundamentado em Torá. Mas a escola de Shammai defende rigorosamente que o divórcio não deve ser aceito. Então você mantém o casamento para não haver o divórcio. Isso daí, diante de Torá, não tem sustentação. Porque você vai manter uma imagem de uma família construída, mas que por dentro ela não tem a solidez a qual você está querendo transparecer. Esse eixo familiar que está sendo hoje muito evidenciado para não ser rompido. Não foi o que o prefácio do livro leu? Ele diminuiu em não sei quantos % o número de divórcios em Israel. Ué, se tiver que ter 100% de divórcio para botar em ordem, tem que botar. Aí já vem lá o Leonardo radicalizando. Não. Esdras virou para todos os judeus do retorno, no último capítulo de Esdras, e disse: dê carta de divórcio a todas as mulheres que vocês se casaram,
aos filhos que tiveram com elas e comecem do zero, porque aquele eixo familiar não tinha como se sustentar para erguer o templo em Jerusalém. O sacerdócio e o Shabat. Você não erguia Jerusalém sem essas três coisas: o Shabat, o templo e o sacerdócio. Para isso precisou da carta de divórcio para todas as mulheres. Aí tiveram dois que não concordaram, somente que mantiveram o Jonatas. casamento para poder fazer a fachada de família, para poder fazer. Tá lá em somente Neemias, Jonatas, filho de Azael, Exatamente. e Lacéias, filho de Tiquivá, apoiados por Mesulão e Sabetai, levita, se opuseram a isto, diz a Bíblia. Yeshua ele é pego pelos fariseus nisso aí. Ele vai questionar ele por causa da questão do divórcio. E ele fala assim: não, concordo com Moisés. Ele fala, porque o divórcio é exigir. Ele volta ao princípio ali, 2 ou 3 anos. O princípio não foi assim. Não é assim. Ele fala: eu concordo com Moisés. O divórcio foi estabelecido pela dureza do teu coração em preferir outro alimento que o alimento dado por Adonai. Por isso que foi. O divórcio é por causa disso. Você preferiu: eu não quero mais, eu quero outra coisa, eu quero outra vida, eu quero uma vida diferente ao qual o Eterno me propõe. É isso? É claro, é isso, né, Leona? Eu quero uma vida diferente ao qual o Eterno me propõe. Então eu vou buscar outro alimento, eu vou para outro lugar, eu vou lá para o túmulo do apetite. E a porção termina aqui, ó, essa questão delicada aqui para Moisés, mas Leonardo já iniciou, ele não se abala. Termina aqui no capítulo 12, quando Miriam e Arão falaram contra Moisés aqui, ó, por causa de uma questão familiar. Ele dizia assim, olha o verso 2: porventura falou o Eterno somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Eterno ouviu. Essa questão, o Eterno vai entrar ali, porque Moisés não tinha condição de resolver. É família, ele vai entrar aqui, ó. Vai botar o homem no seu devido lugar, a mulher e o homem no seu devido. Ora, Moisés era um homem. Olha o que a Eterno fala disso. Fala dele. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na face da terra. Essa mansidão de Moisés, o Eterno entra, ó. Logo o Eterno disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Eterno desceu numa coluna de nuvem, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão. Me deu medo agora, hein? O Eterno vem e fala assim: ó, você, vem cá. Que eu fiz? Não, porque provavelmente partiu dela, Alva. O GG está falando isso. Provavelmente partiu dela. O sacrifício ia ser interrompido se ele ficasse. Perfeito. Os exegetas explicam isso de maneira perfeita. Isso mesmo. Provavelmente esse problema iniciou com Miriam. Por isso que ela vai ser afastada. Arão, ele não vai sofrer sanção aqui. Mais à frente ele sofre a sanção. Porque ele precisava, porque acabou de acender as luzes da menorá. Quem é que vai acender as luzes? Não era Arão? O serviço precisava continuar. Ele vai sofrer a ascensão mais tarde. Provavelmente o mentor intelectual foi Miriam. Quem apoiou Miriam foi ele fez aquela vaquinha de presépio. Concordo. Como é que é, cara de presépio? Não, vaquinha, que faz assim com a cabeça. Concorda com tudo. Não sabe nem que está concordando, mas concorda. Esquece de observar na Torá. Espera aí, vamos ver se a Torá está falando sobre isso. Então, saíram os três. Olha o verso 5. Então o Eterno desceu numa nuvem e pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Eterno, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca, toda a minha casa. Ele já botou a família de lado aqui.
Não é desprezo, gente. A questão precisava ser resolvida. Ele vai colocar aqui, ó, nós estudamos isso lá segunda-feira, lá com os internos, a questão de fazer parte dessa grande família de Adonai. Ele faz no verso 8. Boca a boca falo com ele, às claras e não por figuras. Ele contemplará a semelhança do Eterno. Por quê? Pois não temeste falar contra o meu servo Moisés? A ira de Adonai se acendeu contra eles e se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, a glória de Adonai se retira, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Ari viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés. Está vendo quem vai dizer? Arão vai recorrer. Ele, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado. Está vendo? Que loucamente cometemos. Não seja ela como o aborto, que saindo do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou o Eterno, ó Elohim, rogo-te que a cures. O Eterno respondeu a Moisés: se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhada? Durante 7 dias, seja Miriam fechada 7 dias. A congregação atrasa o caminhar 7 dias, por causa de uma questão que precisava ser resolvida no âmbito familiar de Moisés. Porque coisas maiores ele vai ter que enfrentar de agora em diante. Assim é conosco. Saiba-se você que quando você prefere outro alimento que não seja Torá, você está desprezando. Lembra que nós falamos de manhã? Você despreza a luz para viver em trevas. A mesma coisa. Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te agraciar. Obrigado, porque eu sei que o Senhor tem muito a nos ensinar nessa questão familiar, porque nossos corações precisam ficar alijados dessas coisas. De toda mentira, de todo engano que foi introduzido em nós durante anos e anos, mais de 2000 anos até. E o homem tem sido enganado para essa questão que precisa ser resolvida. Adonai, venha sobre nós, nos conduz, nos introduz à tua presença, para que verdadeiramente isso possa fixar em nosso coração e em nossa mente. E em nome do teu filho Yeshua é que nós oramos, sabendo que toda a direção o Senhor dará a cada um de nós durante essa semana para a meditação na tua palavra, em nome de Yeshua, Messias. Amém.